Bom, tô aqui com meu chazinho, que felizmente é da Paleta. Vou deixar ele aqui. Talvez você tenha achado que o título desse vídeo é um pouco exagerado demais, mas cara, acredite. Conheço muita gente que trabalha no ramo de food service e a grande maioria, para não falar todos, porque eu não conversei mais profundamente com todos, estão fudidos da cabeça ou estão em algum tratamento, tomando algum tipo de remédio para conseguir se recuperar e eventualmente voltar a não tomar remédio. E assim, se você trabalha no ramo de hospitalidade aí, é que aqui eu falo majoritariamente com confeiteiros, mas hotelaria, restaurante, confeitaria, buffet, qualquer ramo de hospitalidade, bem difícil você não ficar dodói das ideias. E isso tem algumas causas, né? Primeiro que no Brasil a gente tem uma certa insegurança financeira, então normalmente quem ascende, quem consegue crescer, vem mesmo de baixo, porque a maioria das pessoas vem de baixo. Na confeitaria, muitas vezes quando alguém perde o emprego, o primeiro instinto, se sabe fazer algum doce, vou vender bolo, ou vou vender brigadeiro. Eu não tô falando isso com demérito, porque eu também fiz isso, né? E aí você começa a ter um pouco mais de volume de vendas, e eu não tô falando de vender 50 mil por mês, mas você começa a vender um pouco mais e você começa a fazer as coisas sozinho, porque você não sabe como ser um empresário. Você ainda tem aquela cabeça de tipo, eu tenho que bater o brigadeiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e quanto mais pedidos eu conseguir, melhor vai ser, porque eu vou conseguir fazer mais dinheiro, eu vou conseguir ou reinvestir, eu vou conseguir pagar minhas contas, vou conseguir pagar minhas dívidas, vou conseguir guardar um dinheirinho, vou conseguir comprar aquilo que eu quero, enfim. Mais pedidos, mais dinheiro, e a gente pega mais pedidos, a gente não sabe delegar, a gente não sabe contratar, a gente às vezes nem tem CNPJ, né? Quando você é bem pequenininho assim, às vezes você nem tem CNPJ. E aí você vai acumulando funções. E aí você pega as funções da empresa, que não são poucas, as funções da casa, e às vezes você tem um pai, uma mãe, um amigo precisando de uma ajuda e tal, e aí a vida começa a acontecer. E aí quando você vai ver, você tá cansado pra caralho, desmotivado, não consegue fazer mais muita coisa, tá ali só realmente sobrevivendo, todos os dias são iguais, não consegue pensar no estratégico da empresa. Quem dirá ver um guruzinho de marketing falando que você deveria estar fazendo 10 vezes mais do que você está fazendo. E aí, bum, quando você vê, você tá nessa situação que eu descrevi, e aí, talvez, em alguns casos, pense em procurar um psicólogo, pense em procurar um terapeuta. Às vezes, em outros casos, fala com algum amigo que te recomenda falar com um terapeuta, ou às vezes não fala com ninguém, engole isso pra si, e não, tenho que trabalhar mais. E aí joga tudo no trabalho, e pode vir a ter um burnout, e enfim, afins, né? E cara, nessa situação que eu descrevi, conheço muitas pessoas assim. E mesmo se você não veio de baixo, isso pode tranquilamente também acontecer contigo. E aí a gente tem alguns outros fatores também. Cara, insegurança jurídica, qualquer pessoa pode te processar a qualquer momento. Num mês você vende 100, no outro 200, no outro 50. Na segunda-feira que você recebe ali do banco, você tá rico, mas você tem que pagar um monte de boleto, e na terça você tá pobre, devendo R$100 pro boleto do dia seguinte. Tem até vários memes disso, né, na internet, que é engraçado quando você tá bem, é engraçado, porque você recebe muito, gasta muito, e aí você acha que tá rico, mas aí não tem nada na conta. Mas se você não sabe lidar com essa montanha-russa, e ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Eu mesmo já sofri muito, ainda sofro, mas muito menos. Se você não sabe lidar com essa montanha-russa de emoções, cara, você se perde, mais uma vez. E aí é aquilo, acumula funções da empresa, acumula funções da casa, acumula às vezes funções de pai, ou de filho, ou de marido, ou de mulher. E aí um funcionário que às vezes era a chave pra você, fica mula e te processa. Muito difícil não ficar maluco da cabeça. Isso não é um desincentivo. Eu acho que quem consegue prosperar financeira e emocionalmente, principalmente emocionalmente, no ramo de food, é guerreiro e sabe muito bem o que tá fazendo. Ou, muito provavelmente, passou por muitas adversidades e conseguiu ali, de alguma forma, superar isso e transformar isso numa coisa boa. Porque a gente tem muitos gatilhos, assim, muitos pontos que podem fazer com que a gente adoeça sem a gente perceber. E aí quando a gente vê já é tarde demais, às vezes a gente já tem que entrar direto no tratamento com remédio, a gente já não tá legal, já tá fudido. E o que eu quero dizer com esse vídeo nem é pra ser um vídeo tão longo assim, mas é que se você infelizmente não tá fazendo tanto dinheiro quanto você gostaria, isso é normal. Claro que a gente precisa ali se cobrar, né, tentar melhorar e tal, mas esse papo de internet é muito fácil se perder achando que você tem que ser o super-herói da tua própria vida, ou a Mulher Maravilha da tua própria vida. No Brasil, pouquíssimas pessoas, falo de 1% da população,
às vezes menos, fazem mais de 20 mil por mês, ou 30. E se você faz menos, acho que 5% do Brasil fazem mais de 10 mil. Eu não tenho certeza se essa estatística tá certa, que eu vi no IBGE, mas eu já não lembro exatamente com precisão os números. Mas se você não faz tanto dinheiro quanto você gostaria, calma, cara. Estuda, né? Tenta melhorar e tal. Faz amizade com pessoas que podem te fazer chegar lá, mas calma. Não precisa se matar por isso. Segundo ponto é, se você tá fudido da cabeça e percebeu isso não é demérito para as pessoas. Isso é muito mais comum do que a gente pensa na nossa geração. E vai procurar ajuda, vai fundo. Eu mesmo nunca precisei tomar remédio, mas é que agora minha pele tá boa. Mas pra quem me conhece, eu tinha o braço aqui, mano, tudo vermelho. Às vezes ficava amarelo, meio em carne viva, assim, no pescoço. Eu tinha umas manchas na pele, na testa. Tinha um buraco aqui, assim. Você passava a mão, saía melado. E eu tinha dermatite grave, que é uma doença de pele. Eu tenho essa parada de nascença, mas ela foi muitíssimo intensificada por estresse, assim, muito. Aí eu tinha 2 lojas. E aí eu falei, cara, não. E aí é isso que eu falo com muitas pessoas, de parar pra pensar, literalmente. Para, senta, troca uma ideia com alguém, organiza as ideias no chat GPT, num caderno, do jeito que você quiser. Cara, para, pensa. Eu falei, não é essa a vida que eu quero levar pra mim. Se eu continuar aqui desse jeito, eu já tava doente, né, da pele, eu vou ficar fudidaço da cabeça, assim, não tem glamour de 2 lojas que vale a minha saúde. Mas ele fechou. Fechei aqui, fechei lá, fechei as 2 e fiz uma outra. Cara, que é do lado da minha casa, eu tive esse privilégio de conseguir hoje trampar do lado, na rua da minha casa. E aí, minha pele começou a melhorar. E aí, minha pele zerou, assim, tá ótima. Então, muitíssimo provavelmente, era o estresse absoluto que eu tava passando de ter uma loja do outro lado da cidade. Que, tipo, não tava indo tão bem quanto eu gostaria. E aí, o que eu falei, eu me cobrava muito de, não, era pra ela estar melhor. Porque já tem tanto tempo, porque não sei o quê. Cara, o tempo de A é um, o tempo de B é outro, o tempo de C é outro. Vai no teu, descobre o teu, vive uma vida que é feliz pra você. E pra isso você precisa definir o que é feliz pra você. E eu não tenho nada a ver. Fala com um terapeuta se você precisar, com um amigo, fala com alguém. Meus 2 centavos são esses. Esse vídeo, ele é apoiado pelo Hub dos Restaurantes. Entre em contato com eles. Inclusive, eu acho que eu vou trocar uma ideia com eles sobre isso. Se eles conseguem fazer uma iniciativa de saúde mental. Mas enfim, dá seu like, se inscreve ou não também. Forte abraço. Fique bem. Procure ajuda.